Seja bem-vinda, seja bem-vindo. É bom estar de novo aqui com você neste podcast Ressignificando. Eu aqui tenho feito reflexões semanais com você para que a gente olhe com um olhar de ressignificação para a nossa história a partir de temas e conceitos que são comuns à psicanálise e à espiritualidade. Eu sou Alexandre Robles e na legenda destes episódios você pode ter contato comigo, conhecer meu trabalho como psicanalista, também conhecer todo o conteúdo que eu publico nas redes sociais. Se você está gostando desses episódios, compartilha com as pessoas, compartilhe através das suas redes sociais, dos seus canais de comunicação, e eu espero que isso seja útil para muito mais gente. Hoje eu queria conversar com você aqui um pouquinho sobre aquela história de a gente repetir experiências, processos, comportamentos, histórias da nossa vida. Por que a gente repete padrões? Por que acontece esse tipo de coisa na nossa vida? Por que muitas vezes nós nos relacionamos com pessoas parecidas com os nossos pais? Por que nós cometemos erros ou temos tendências de comportamentos semelhantes aos nossos pais? Por que repetimos histórias? Por que às vezes parece que nós estamos reproduzindo as mesmas histórias que aconteceram com os nossos pais? A gente vê isso em todas as estruturas e todas as realidades de famílias e de pessoas. Você pode perceber isso na sua história, na história de alguém próximo, você encontra isso na literatura, você encontra isso em textos bíblicos, você encontra isso na história secular, na história do mundo, na história universal. Você percebe muitas vezes filhos repetindo histórias dos pais. Por que de vez em quando a gente repete experiências em relacionamentos diferentes? A gente parece que atrai o mesmo tipo de pessoa, parece que reproduz o mesmo tipo de relação. É o que faz muitas pessoas acharem que tem o dedo podre, por exemplo, porque atraem um certo tipo de pessoa sempre. Enfim, por que é que nós repetimos histórias? Uma das razões principais é porque nós somos pessoas que buscamos familiaridade. Como grupo humano, como evolução da espécie, como indivíduo na coletividade, nós estamos sempre buscando o caminho da familiaridade. O nosso cérebro busca isso, o nosso corpo busca isso, a natureza busca isso. Aquilo que é familiar, ou seja, que já conhecemos, nos economiza energia de conhecimento, de esforço, de tentativa. Então, de uma maneira inconsciente ou de uma maneira natural, de uma maneira primitivamente natural, tudo no universo tenta reproduzir aquilo que já foi feito a fim de economizar energia. Meu cérebro é assim, o seu cérebro é assim. A gente, por exemplo, pode fazer contas de cabeça, a gente consegue fazer leituras. Você já deve ter visto isso, aqueles memes que as pessoas hoje em dia colocam muito nas redes sociais, que embaralham as letras, mas colocam todas no mesmo lugar na frase, e você consegue ler um texto que está desordenado, escrito de modo errado, mas que o seu cérebro, por causa da semelhança da localização das palavras e das letras, lê como se fosse certo. Essa prática, essa habilidade que o nosso cérebro tem de conhecer caminhos, de lembrar de coisas, de reproduzir as coisas de modo automático, é justamente para que a gente não precise gastar energia nisso. E a gente tenha condições de gastar energia naquilo que ainda não foi visto, não foi feito. Isso chama-se familiaridade. De uma maneira também significativamente semelhante, as nossas emoções, a nossa alma também busca por familiaridade. Então, se eu aprendi na minha história na infância, na minha história familiar, a conviver com um certo padrão de comportamento e de experiência, eu tenho a tendência a repeti-lo a fim de economizar emoções, economizar aprendizados. Eu já sei conviver com aquilo. Infelizmente, a gente não faz um julgamento do que é bom, do que é ruim. A gente repete para produzir a familiaridade, comportamentos ruins e comportamentos bons. A gente repete tudo. Então, acaba com que a gente repete na nossa vida aquilo que foi ruim na nossa história. É ruim, fez mal, mas a gente sabe lidar com aquilo. E porque sabe lidar com aquilo, então a gente repete.
é familiar. Por isso que a gente faz isso. Não se trata de um problema de ordem espiritual, uma maldição, mas sim uma questão muito prática de economia de emoções, economia de energia. A familiaridade tem essa utilidade no nosso desenvolvimento pessoal, para o bem e para o mal. Uma das outras razões que fazem a gente ter um comportamento de repetição é que a gente está reeditando traumas, a fim de poder tratá-los. A gente faz isso, especialmente os traumas da nossa infância. Quando nós éramos crianças e fomos expostos a traumas e a condicionamentos traumáticos, seja de que ordem forem, sejam os mais agressivos até os mais sutis, naquela nossa experiência familiar nós fomos submetidos a situações que não dávamos conta de tratar. Nós não tínhamos condição, não tínhamos conhecimento, não tínhamos competência, não tínhamos liberdade para tratá-los de uma maneira adequada. Então, o que acontece conosco é que, primeiro, nossa alma, a nossa psique, nossa estrutura psíquica, ela joga muitos daqueles traumas no inconsciente, negando-os porque não tem condições de tratá-los. E essas experiências que foram lançadas no inconsciente tentam aparecer na nossa história de uma maneira ou outra, através de sintomas, que são as nossas experiências, os nossos adoecimentos emocionais, somatizadores, comportamentais, esses sintomas que aparecem depois na vida adulta. Porque um dia nós sofremos algum trauma e nós não fomos capazes de lidar com ele, porque não éramos mesmo capazes, éramos crianças. Então, esse é o primeiro mecanismo de relação com os traumas. Uma outra maneira da gente fazer isso é fantasiando. Por isso que as crianças fantasiam muito. Nós criamos mundos paralelos para tentar sobreviver ao mundo real que nos é hostil, insuportável muitas vezes. Então a gente fantasia, a gente cria ideias, a gente vive tudo isso. Acontece que essas experiências traumáticas vão dar um jeito de voltar um dia para que a gente as trate. E muitas vezes, inconscientemente, a gente mesmo vai atrás dessas experiências, reproduzindo os eventos na nossa vida, repetindo comportamentos e histórias. Então, quando você tem uma experiência traumática com vícios, com drogas, com bebida, com alcoolismo na sua história, existe uma tendência de reprodução na sua vida adulta. Se você um dia teve um pai, uma mãe alcoólatra, acontece de muitas vezes você se casar com uma pessoa assim também. Se você teve uma pessoa assim na sua história, um pai, uma mãe que teve comportamentos excessivos em alguma direção, uma compulsão, pode ser que você os desenvolva na sua vida. Tudo isso, para além de também questões e considerações de genética e herança genética, tudo isso acontece porque nós também reproduzimos histórias, reeditamos histórias a fim de tratá-las de alguma maneira dentro de nós. Então a gente pode inclusive reproduzir um comportamento de um pai, de uma mãe, que a gente rejeitava, odiava, mas a gente reproduz na nossa vida e no exercício dessa reprodução o que acontece é que nós começamos a nos odiar também. Como é que agora eu, como adulto, estou fazendo exatamente aquilo que os meus pais fizeram? Como é que eu faço isso? Como é que eu estou repetindo? Isso desde as coisas mais sutis até as mais complexas, isso nos causa uma certa rejeição a nós mesmos. E nos rejeitamos e lutamos contra aquilo e brigamos contra aquilo. O que nós estamos fazendo nessa experiência é rejeitar e brigar aquilo que nós vimos nos nossos pais, mas quando crianças não tínhamos capacidade, habilidade, condição de rejeitar. E então agora, adultos, tentando lidar com isso que estamos reproduzindo, nós estamos fechando uma história de trauma que começa lá na infância. Por isso que reproduzimos essas histórias. Por isso que precisamos de ajuda, de elaboração terapêutica, para poder lidar com isso que reproduzimos.
repetimos histórias para tratar traumas antigos, então. É isso que você tem que entender, é isso que eu tenho que entender. Que a gente precisa de ajuda para tratar esses traumas justamente porque estamos reproduzindo e repetindo as histórias que um dia rejeitamos. Então estamos casando com pessoas, nos relacionando com pessoas semelhantes aos nossos pais, justamente naquilo que rejeitávamos neles, agora porque inconscientemente estamos acreditando que temos condição de mudar essa pessoa. Olha como isso é profundo. Um dia, quando criança, nós víamos nossos pais tendo comportamentos, queríamos mudá-los, mas não tínhamos essa força, fantasiávamos isso, mas não tínhamos competência para isso. Hoje, como adultos, inconscientemente nos relacionamos com pessoas iguais na tentativa de mudá-los porque estamos querendo corrigir um trauma do passado. Logo descobrimos que ninguém muda ninguém, mas sofremos com essas repetições. Às vezes, nós nos relacionamos com pessoas com o mesmo padrão. Um dia namoramos alguém que tinha um padrão de compulsão, um padrão de excesso, um padrão de agressão, um padrão equivocado que nos fez muito mal, mas aí a gente começa a se relacionar com outra pessoa igual e depois outra igual. E por que nós estamos fazendo isso? Porque a gente tem uma ilusão de que a gente tinha poder para mudar aquela pessoa, mas ela não quis mudar. Então, quem sabe na próxima, ela vai me deixar mudá-lo, ela vai me deixar fazer alguma coisa por ela. E aí eu vou tentando mudar as pessoas até que um dia eu entendo que ninguém muda ninguém. Mas eu reproduzo essas experiências a fim de tratar um trauma antigo. Por isso a importância de elaborar, pesquisar, investigar de modo terapêutico. Uma outra razão pela qual eu repito histórias na minha vida é numa elaboração vingativa do trauma. Eu vivo uma mesma experiência que os meus pais viveram, vivo uma história parecida com que eles viveram, porque eu elaborei na minha infância que eu ia um dia provar que eu faço diferente deles. Eu sou diferente, então eu vou provar isso para eles. E aí inconscientemente eu me coloco em situações semelhantes às que eles viveram para provar que eu sou diferente, para provar que eu sou mais justo, provar que eu sou bondoso, para provar que eu sei das coisas, para provar que eu sou correto, para provar que eles não fizeram aquelas coisas, eles não resolveram os problemas no passado porque eles eram incompetentes, porque eles não tinham vontade verdadeira, mas eu não. Eu vou mostrar que eu tenho competência, eu tenho condição, eu tenho vontade, eu tenho força. E o que acontece na maioria das vezes é que na reprodução desse comportamento eu apenas sou vencido no meu orgulho, na minha vaidade, na minha arrogância de achar que eu vou fazer diferente. E muitas pessoas, quando adultas, reproduzindo os mesmos tipos de comportamento ou de experiência da sua história familiar, chegam a essa conclusão em algum momento. No fundo, eu sou igual meu pai, igual minha mãe, nós somos todos iguais. Como a gente ouve na música do Renato Russo, Pais e Filhos. Quem são seus pais? Eles são crianças como você. O que você vai fazer quando você crescer? Essa é a pergunta que ele faz. Nós temos que ser mais generosos nessa nossa história, porque esse sentimento de vingança, esse sentimento de superioridade moral que a gente muitas vezes estabelece com os pais, nos leva a viver histórias parecidas, porque a gente quer provar que a gente é melhor. Mas a gente não consegue provar porque a gente é melhor, porque a gente muitas vezes apenas vai descobrir nessa experiência tão humilhante de semelhança de comportamento, a gente vai descobrir, nós somos iguais. E aí talvez a gente visite a história e pense e diga, agora eu entendo meus pais, agora eu entendo o que foi que aconteceu, porque eu sou assim igual. Então muitas vezes a gente repete história só porque a gente quer provar que a gente é moralmente superior. E por fim, hoje, só nesse dia aqui de reflexão que eu queria deixar para vocês, muitas vezes a gente repete padrões e repete histórias por crenças limitantes de mérito.
A gente às vezes vive experiências na história infantil, de família, que são experiências tão agressivas e que elas nos desestabilizam tanto, nos colocam num lugar de insegurança, um lugar crônico de insegurança. Nós nos sentimos piores pessoas do mundo e somos menosprezados, somos atacados na nossa autoestima, que passamos a acreditar desde criança que merecemos aquela história, merecemos aquela violência, merecemos aquela agressão. Isso é uma fantasia infantil. Muitas vezes, uma criança que foi abusada, violentada, agredida, oprimida, de que forma for, física, sexual, psicologicamente, uma criança que viveu agressões severas, a sua fantasia para sobreviver num mundo que já é tão hostil é a fantasia do mérito. Ela imagina assim: eu devo estar fazendo alguma coisa para merecer isso. Eu devo ser ruim para merecer o desprezo dos meus pais. Eu devo ter feito alguma coisa para merecer essa violência física, psicológica, sexual que eu estou sofrendo. Eu fiz alguma coisa. Porque nessa fantasia infantil, ela estabelece assim: os meus pais, eles têm que me proteger, portanto, eles estão certos. Se eu sofri isso, é porque eu mereço, eu fiz alguma coisa errada. E isso acaba se tornando, essa fantasia se torna um estigma, uma marca, que vai desenvolvendo no coração dessa pessoa a ideia de que ela merece muito pouco da vida e que merece até sofrer, que merece inclusive apanhar, que merece ser usada sexualmente, fisicamente. Ela merece esse lugar. Por isso, ela se coloca nas suas relações no lugar do abusado, no lugar da abusada, da agredida, da rejeitada, da abandonada. E ela reproduz relacionamentos assim, onde ela vai ser maltratada, agredida, abusada. Entra e sai de relacionamentos abusivos e tóxicos, porque ela está se colocando no lugar que ela acha que merece. Por isso que a gente repete histórias, também por isso. Dentre outros motivos possíveis, esses aqui eu quis destacar para você hoje, para que isso sirva de reflexão inicial, para que você, pensando na sua história, olhando para a sua vida, encontrando algum elemento semelhante como a um desses que eu descrevi, perceba a importância de dar uma atenção especial ao seu coração, à sua alma, à sua estrutura psíquica, porque você pode estar repetindo relacionamentos, repetindo experiências, repetindo comportamentos, porque precisa tratar experiências e traumas antigos e precisa de ajuda para isso, precisa de orientação, precisa de acolhimento, precisa de encaminhamento. Se isso serviu para você, conte comigo no que você precisar. Se você acha que isso vai servir para outras pessoas, compartilhe o link desse material, mande pelas redes sociais. Se você está assistindo no YouTube, você também pode ouvir nos podcasts, nos agregadores de podcast, todos eles, Spotify, Deezer, Apple e todos os demais. Se você está ouvindo esse conteúdo, você pode assistir no YouTube. Então, compartilhe esse link. Fale comigo através das redes sociais, você me encontra aqui na legenda. Eu espero te encontrar em breve novamente aqui nesse nosso tempo de reflexão e de ressignificação. Paz e bem para você e até a próxima.